Bem, gente, boa tarde. Estamos retomando a nossa, agora uma tarde, em homenagem à Alice. Eu queria dizer que estou muito feliz de estar participando dessa tarde. Na parte da manhã, foram muitos elogios a você. A gente vai repetir esses elogios. Aí vai ser. E aí a gente deseja, né, que seja assim, alguma coisa que de fato você sinta que você é muito amada, né, que você é uma pessoa muito considerada, né, tanto do ponto de vista, né, da sua produção intelectual, né, e também, né, como uma pessoa extremamente generosa, extremamente amorosa, né, uma pesquisadora que abre oportunidade para todo mundo, né, uma pesquisadora que gosta de trabalhar, né, em coletivo, né, e que abre muitas portas, né, para muitos outros pesquisadores, né, muitos estudantes, né. Então essa sua característica é muito marcante e ela é uma coisa assim, da sua própria generosidade, né, da sua capacidade, né, de vivenciar, né, as demandas, as possibilidades, né, de outros, do outro. Então eu estou muito feliz de estar aqui e a gente vai começar agora falando um pouquinho da trajetória do mandato, né? E a Desirê inicia, né? A Desirê, ela é professora assistente do Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de Professores, da UERJ. Ela também faz parte do grupo de pesquisa, né, sobre espaço, economia e INEB, e também foi bolsista do mandato, né, e está aqui, então, nessa condição, né, de mais uma contribuição, né, para essa celebração. Então, vou passar para ela. Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui nesse momento, nessa homenagem à professora Alicia. Estou aqui com o professor Melo, com quem eu tenho muita consideração. Estamos unidos aqui numa causa dura, né, eu e o professor Melo, e no enlace assim, acadêmico e de militância. Né? Então, o mandato ele completa esse ano 30 anos de aprovação, né, do CNPq. Então, essa homenagem é importante para a gente rever essa trajetória. Vou fazer depois, né, um outro momento. Afastar mais. Afastar mais. Assim, é melhor. Ou dispensa. Melhor assim? Melhor, eu acho. É melhor assim? Tá bom, porque fica... Tá bom, até efetivo, até fica mais tranquilo, porque o microfone sempre dá uma atençãozinha, né? Dá uma atenção. Então, olha só, gente, tem um pouquinho de tempo porque a minha fala é dividida com a Macena, certo? Então, inicialmente, eu gostaria de fazer aqui uma indicação para conhecer melhor a professora Alicia Valadares, ter acesso ao depoimento que ela prestou ao CPDOC, da Fundação do Bar, que foi publicado nesse livro aqui. Tá? Então, aqui tem uma entrevista longa com ela e ela menciona toda a sua trajetória até 2008. Então, aqui é uma indicação. Essa foto aqui somos nós no lançamento do livro. Essa pessoa do meio é o Américo, que é o meu irmão, que está aqui na frente do depoimento, né? Estamos aqui na festa do lançamento. Então, celebração sempre é importante. Então, é a minha indicação, tá? Minha indicação de programa. E como trajetória urbandata, né? Então, urbandata. Você queria no pezinho, pode? Ok? Não, ok, pode ser. Toda vez que a gente vai na rua, melhor. Posso fazer? Então, urbandata, a aprovação do projeto foi em 2009, portanto, 30 anos.
professora Alicia, também na equipe da professora Mazé, aqui também estendo aqui a minha homenagem à professora Mazé, aprendi muitíssimo com ela, minha participação no projeto durante 2 anos, no curso do CNPq, e nesse momento inicial do Urbandata, a professora Alicia organizou então uma equipe multidisciplinar, né? Como está colocado aí, sociólogos, eu como geógrafo, a bibliotecária Raquel, o técnico informático José Maria, depois o Leonel ingressou, eu já estava. Eu já tinha saído, inclusive. Né? Já tinha saído, né? Você ingressou depois, certo? A Lígia, ela entrou posteriormente e ficou bastante tempo, mas a equipe inicial realmente foi a Bianca, a Marcela, eu, a Raquel e o José Maria, montando aquela primeira equipe. Então, um pouquinho do quadro desse momento, anos 91, né, que chamou a atenção. Então, a ideia foi montar um banco bibliográfico com os estudos sobre o Brasil urbano e com a utilização de tecnologia de informática. Tá? Então, esse contexto da tecnologia é extremamente diferente do que a gente vê hoje em dia. Primeira coisa importante, é um mundo anterior à internet. Embora houvessem microcomputadores, não existia interligação. Né? Não existia interligação. O microcomputador estava recém-lançado. Então, por exemplo, assim, eu tinha trabalhado anteriormente no órgão ambiental FEMA, e ali que existia um computador de médio porte com 20 terminais no prédio. Não existiam microcomputadores. Microcomputadores começou no final dos anos 80. Tá? Então, até mesmo microcomputador era um equipamento recém-lançado e não existia, eles não estavam interligados. E o sistema operacional também, né? Era o DOS, né? Microsoft DOS, anterior ao Windows, Linux e o iOS depois da época. O fax era uma tecnologia de implantação e poucas instituições possuíam. Então, isso dá um pouco do quadro das tarefas que a gente tinha que desempenhar. Então, as informações bibliográficas não estavam disponíveis online, então não existia trabalhos digitais, né? E também, essa bibliografia estava completamente dispersa, publicadas em papel. Tá? E a concentração dessa bibliografia era o norte do projeto. Era necessário buscar fisicamente os dados dos trabalhos, nas revistas acadêmicas, nas instituições, né, nas diferentes instituições, dando destaque para as universidades, né, as primeiras pós-graduação, nós tínhamos como bolsas ir às instituições, né, buscar revistas científicas. Né. Então, a professora Mazé, né, montando junto desse material aqui, né, então ela cunhou aqui uma frase, né, que no olhar de hoje foi uma produção artesanal, né. Se a gente comparar com a agilidade que a gente poderia montar um mundo bibliográfico hoje. Então foi um trabalho realmente ali, físico, né? Um trabalho de ter uma, por exemplo assim, se eu tiver acesso a programas de pós-graduação, eu jamais teria, né, se não tivesse essa oportunidade de trabalhar no Urbandata. E as atividades, né? Levantamento presencial de trabalho em instituições, classificação dos trabalhos de acordo com os critérios definidos, né? Tipo de publicação, ano, instituição, a temática, a referência espacial da pesquisa, uma discussão longa, como é que nós chamaríamos isso, eu lembro muito bem, e também a identificação das teses publicadas em livro. Além disso, também fazíamos elaboração de resumo dos trabalhos que não tivessem, né, tal elemento, e a maior parte do tempo a alimentação do banco bibliográfico, inicialmente num único computador de tela verde, depois no segundo com letras brancas, que foi assim, eu coloquei aqui um luxo, porque foi comemoradíssimo a gente agradecido no computador, uma tela branca assim, high-tech, né? Foi o máximo, assim, né? E o sistema operacional de DOS, então para os fortes. Quando chegou o Windows, tudo ficou fácil. Mas para operar com o DOS tinha que saber uma série de comandos, né? Ficamos 2 meses em aula para poder compreender tudo. Era um programa próprio, né, para o bibliográfico para o Urbandata, então requeriu assim um tempo longo de preparação. E uma coisa importante, né, dentro de todas essas atividades, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, foi o criterioso critério de classificação dos trabalhos área temática. Tá?
Então, quando eu entrei em 90, já havia uma primeira versão na classificação, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar com o grupo também o processo de aprimoramento da classificação com a equipe e pesquisa de referência. Então, eu lembro de reuniões, né? E também consultas que a professora fazia com o Celso Lamparelli, Pedro Gaide, estou colocando aqui também 2 jovens, né? Pedro Gaide e Maurício Abreu. Tive a oportunidade de conhecer o Pedro Gaide naquele momento, jovem do IBGE, professor de referência na área de geografia urbana. Então, esse aprimoramento da área temática acontecia nesse diálogo, né? Então, assim, foi uma das coisas que mais me marcou foi justamente isso, como que a Lícia operava esse diálogo com esses especialistas, né? E isso era discutido, então eu acho que isso foi era assim, como se fosse a alma do projeto, né? Esse vigor nessa busca na nossa classificação. Então, o intenso vigor conceitual na definição dos campos temáticos, né, de uma maneira geral, de todos os anos que eu fiquei ali, compromisso com a construção da classificação em diálogo com os pares. Então, eu acho que isso foi extremamente bonito, né? Porque como que a Alice, ela nos mostrou ali uma produção acadêmica feita com base de uma forma coletiva, né? De uma forma que fundamenta o diálogo. E também uma preocupação muito grande em incorporar temas emergentes. Eu lembro que os críticos trabalham na área de meio ambiente urbano, né? Os foram colocados ali. Patrimônio também colocados ali. Então, aqui as áreas temáticas, né, que foram. Você dá para enxergar direito? Não, não se enxerga. Ah, eu esqueci. Vai. Acho que só nesse momento agora que a gente vai. Não, não se enxerga, não. Então, assim, é importante chamar atenção aqui para a busca, né, sempre com muito vigor em relação à diferença aqui, em toda a urbanização e evolução urbana, sistema urbano. Então, esses conceitos, né, muito bem definidos, delimitados, para na hora da classificação, para que não houvesse erros, certo? Então, aqui a área temática, que foi um objeto de maior esforço, né, desse momento, e também as publicações. Então, do Urbano data 2 livros, o Rio e Matéria sobre o Brasil Urbano, que a Marisa vai falar um pouquinho sobre ele, né? Essa publicação aqui da época que eu estava presente. O banco de dados, ele contava com artigos de revista, livros, teses, relatórios, né? Que é um banco de dados com inúmeros tipos de trabalho. Mas aí a professora resolveu fazer, então, o primeiro somente com as teses entre 40 e 39, que foi a primeira publicação de um recorte, na verdade, do banco de dados, né? E o segundo aqui, especificamente com o Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro, só que nesse também incluía os resumos, tá? Então, que é específico sobre o Rio de Janeiro. Então, além disso, a gente teve a oportunidade de participar de apoio de publicação de outros livros, né? Então, a Alice participou de um projeto ligado às organizações civis de criança pobre do Rio de Janeiro. Ela organizou um banco de dados junto com a Flávia Lisieri, né? Com a Flávia. Então, esse banco de dados resultou no levantamento de mais de 600 instituições de atendimento à criança pobre no Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa resultou numa publicação chamada Ação Invisível, atendimento à criança carente no Rio de Janeiro, com uma versão em português, uma versão em inglês, e a tiragem, né, essa edição desse número, foi entregue um volume para cada instituição da criança pobre no Rio. Então, foi assim, uma mobilização muito interessante, tanto por organização do banco de dados, mas também em ter contato com essas organizações civis. O outro trabalho que eu tive a oportunidade de dar o apoio na publicação foi o livro, junto com eles, Investigação Urbana, nesses Desafios, que é um livro que foi extremamente importante na informação de criança esse livro, né? Foi um livro que, os primeiros livros que
publicados no Brasil, que aponta as repercussões da reestruturação produtiva, né? As repercussões urbanas da reestruturação produtiva. Então, realmente é um livro que tornou-se um livro de referência para quem quisesse tratar desse tema, né? Quer dizer, quem quisesse trabalhar com reestruturação produtiva do ponto de vista assim, da economia, geografia econômica do David Harvey, mas as suas repercussões urbanas, a referência, tornou-se esse livro de reestruturação urbana. Então, antes de muitos amigos meus, eu já tive acesso aos textos, né, em virtude de estar envolvida com a publicação. E também... E uma última atividade nossa, né, era a organização dos comitês, né? Então, a cada conquista, a cada conquista, uma publicação. Outros tempos, hoje eu faço break, Então, a cada conquista, um lançamento de um livro, né, ou então um equipamento novo que chegava, seja lá qual for, o importante era fazer um coquetel, chamar os amigos e brindar, comemorar com o famoso Que Royal. Essa parte foi excelente, tá certo? Então é isso, queria muito agradecer por essa oportunidade, né? Uma oportunidade muito especial, isso é você serviu de inspiração realmente como intelectual, como mulher, como mãe, uma profissional mãe também, né? Esposa, né? E, ou seja, foi uma experiência que deu para observar como você foi, como que você jogou para cima, né? Muitas carreiras, né? Não só a minha, de Bianca, né? Junto com o Mazé também, então foi extremamente importante. Queria agradecer aqui de coração. Bem, a gente vai continuar falando das trajetórias do mandato, que são os primeiros momentos, né? Você deve trocar de lado. É mais seguro se não sai. Bem, então a gente fala dessa trajetória do Banata, né? Do Banata Brasil, né? Até esse momento, né? do Banata 100, né? Alocado na última, né? 100 Centro, né? de Estudos da Metrópole. Bem, então, o Banata, como todos sabem, foi criado pela Alice no final da década de 80, né? E o nome Umbandaka, segundo a Alice comentou, foi sugerido, né, pelo professor Carlos Wagner, que é professor lá do IPU, né? O Umbandaka, então, iniciou suas atividades no antigo UPERJ, foi coordenado pela Alice durante muito tempo e depois ficou com a coordenação do professor Machado, né? Em seguida, isso por volta de 2013, ele passa pelo CPDOC, né, Centro de Pesquisa e Documentação de História, da Fundação Getúlio Vargas Rio, e já tem a coordenação da Bianca. Quando a Bianca se desloca para São Paulo, para a USP, né, a gente tem todo um novo processo, né, de integração do Banata, né, nesse laboratório de pesquisa social da USP, e atualmente está ligado a esse centro que eu mencionei, Centro de Estudos da Metrópole 100. Essa é a primeira publicação, né, do matéria sobre o Brasil urbano. E antes, né, de eu avançar em relação aos dados dessa publicação, eu ia pedir para o Daniel, né, falar um pouquinho
a gente pegou o Leonel, representante do Verne, né, que foi para o mandato, já foi uma formação em matemática e informática, né, da UFRJ, né, e ele era assim, o nosso guru. Da informática, ninguém sabia nada, ninguém sabia mexer com o computador, né? Então, ele era assim, a pessoa que nos guiava. Aí, se você quiser falar um pouquinho. Não, obrigado. Eu vou falar brevemente. Obrigado pelo convite de vocês para estar aqui. É muito emocionante poder estar falando na frente da Alicia. Amigos de tantos anos, né, tantas horas na frente do computador resolvendo problemas de formatação, de instalações e tal. Eu cheguei no mandato em 92 com uma bolsa de aperfeiçoamento técnico. Tinha recém me formado na matemática da UFRJ e tinha 21 anos, era aquele nerd de computador, né, que você chama na hora, como é que instala isso aqui, como é que faz, a impressora não está funcionando, como é que formata, está saindo da formatação, eu ia lá e tentava resolver. Né? Quebrei muito a cabeça para montar tabelas e índices que eram necessários aos catálogos, aprendi o sistema que na época era o MicroISIS da Unesco. Primeiro ele era em DOS, depois ele passou para Windows, etc., que era um sistema assim, bastante completo e utilizado largamente pelas bibliotecas. Depois eu vim a saber, eu não conhecia, mas utilizado em larga escala pelas bibliotecas no Brasil e no mundo. Era um software livre, era um software que era aberto, podia ser desenvolvido, né, assim, programado, então tinha uma série de facilidades de flexibilidade para a criação de catálogos, criação de listas, índices, etc. E eu cuidava da parte de programação das bases de dados, de formatação de gráficos, e dentre esses gráficos surgiu, né, aquele levantamento das áreas temáticas, né, que está nos catálogos, surgiu essa figura inicial aqui, né, o levantamento bibliográfico por área temática, e depois, colocando um terceiro eixo aqui por décadas, acabou formando o que hoje é o longo do mandato, que é a evolução das publicações de cada área temática por década. O gráfico que saiu na tela estava muito bonito, né? Na época eu comentei com a Alicia, né? Eu fiz uns croquis ali de logo e acabou ficando no mandato. Foi uma pequena contribuição, claro, mas eu acho que assim, a experiência, na época que eu estava trabalhando com a equipe, eu cheguei a ver você várias vezes lá, né? O Dário, a Bianca, depois entrou a Sueliema, a Lídia, assim. Então, era uma equipe que a gente ficava numa salinha lá no Rio Verde, né? E uma coisa que me impressionou profundamente foi a capacidade de liderança e inspiradora que a Alicia possuía, né? Assim, que fazia aquela equipe trabalhar de uma maneira organizada, mesmo quando estava na França, à distância, conseguia fazer todo mundo se coordenar, trabalhar bem, e aquilo me causou uma impressão muito boa, e é muito emocionante estar falando isso, porque, enfim, minha área não é a área da sociologia, mas eu via a multidisciplinaridade e as pessoas de diversas procedências, profissões trabalhando naquele projeto. Isso me deixava muito empolgado. E eu acho que, de alguma forma, me influenciou muito na carreira para depois seguir para a área de ciências humanas e fazer psicologia, educação e tudo mais.
Então, essa que você falou que inspirou muitas gerações, não só de pessoas da área sociológica, né, da ciência política, a mim também, eu tenho muito a agradecer vocês. Assim, de coração, obrigado pela sua inspiração, por ser essa pessoa que você é. E a gente vê refletida em todas as pessoas que te acompanham, que acompanharam nessa caminhada. Era isso. Então, essa é a primeira publicação, né, desse período. E aqui a Desirê mencionou, nessa primeira publicação, a gente tinha, na verdade, catalogado um conjunto de teses, né, e também dissertação de mestrado e tudo mais, e aqui as informações eram bem básicas, assim, né? A gente não tinha essa categorização em áreas temáticas ainda, né? E, na verdade, a gente sistematizava o conhecimento disperso, né? Aqui a gente estava reunindo as teses do Brasil urbano, né? E isso funcionava de fato, né, como um catálogo bastante substancial de informação, porque isso estava de fato disperso. Você só não vai buscar aquilo, buscar isso, né? E, na verdade, era, né, uma primeira sistematização, né, dos dados que o banco oferecia. Uma outra questão que a gente conversou, a gente mencionou que eu estava conversando, entendeu? Também, além dos livros, a gente tinha as consultas, né? As pessoas podiam fazer consultas sobre uma determinada temática, uma área temática, e ela recebia, né, uma listagem com toda, né, com toda a produção de teses ou dissertações que estavam relacionadas àquele tema. E a partir de 1962 já tinha, né, um resumo, isso também ajudava muito, né? Então, essa primeira publicação teve a apresentação foi feita, a apresentação do catálogo foi feita pelo Celso Monteiro Parelli, né, que é um professor emérito da USP, e que naquele momento era presidente da ANPUR, né? E foi, assim, de muito reconhecimento, né, para a publicação, pessoa super importante. Então, aí a gente tinha também, participando dessa primeira publicação, a Ana Maria Lustosa Calil, né, que era do Rio Perto, e deu uma contribuição também bastante grande. Na verdade, como era o começo, né? Esse começo, ele tinha muita novidade, assim, para a gente, né? Começar a fazer alguma coisa a partir, né, de informações dispersas que demandavam muita pesquisa. Por isso que eu usei aquele termo, né, de uma pesquisa artesanal. Eu me lembro que a gente teve um determinado momento que a gente não estava com muita informação das ciências sociais na USP, né? Na UF. E aí eu me lembro de ter ido lá, né? E aí na biblioteca levantar as dissertações, as teses, e tinha uma informação que a gente queria muito, que eu comentei com você, que era que dissertações e teses teriam se transformado em livro, né? Então a gente queria essa informação, porque aqui, por exemplo, nesse catálogo aqui, né, o segundo, esse da pesquisa institucional, esse aqui, a gente tinha um resumo, né, tinha toda a categorização por áreas, também essas áreas as áreas temáticas, referência espacial, uma série de informações, essas informações que a Desirê passou,
né? Porque elas estruturavam, né, todo esse material, né, que a gente recebia. Então, existia uma categorização, né, para essa produção, né? Então, quando a dissertação ou a tese havia se transformado em livro, vinha essa informação também, né? Que hoje, né, parece banal, mas era muito importante, né, naquele momento, porque tinha pessoas porque também tem outro dado, a gente não tinha acesso às teses. As teses geralmente ficavam, né, no próprio espaço, onde eram defendidas, não tinha essa coisa de entregar uma cópia para... Não tinha biblioteca digital da casa. Não tinha nada disso. Então, muitas vezes as pessoas não tinham acesso à tese, mas poderiam ter acesso ao livro, né? Então era uma informação interessante, e toda essa, né, todas essas tabelas, gráficos, coisa e tal, né, de alguma forma davam também você fez, que foi complicado, davam também, né, uma ideia e de alguma forma caracterizavam, né, essa produção, né, situavam as características dessa produção. Nesse segundo livro, a apresentação foi do professor Ézio Cordeiro, que era, naquele momento, o reitor aqui da UERJ, porque essa publicação ela foi feita em parceria com o CEP Rio da UERJ, que era um centro de pesquisa sobre o Rio de Janeiro, né? E naquele momento, então, a partir dessa parceria, se fez também a publicação do livro. Então, esse livro, Rio de Janeiro em Tese, ele tem muito a ver com o UERJ, né? Ele foi produto dessa parceria. E para a gente foi um passo a mais, porque todas essas informações, resumos, tudo era útil, né? Mas eu lembro que tinha também, além da base de instituições, tinha uma base de pesquisadores. Então, uma base de pesquisadores. que é esse terceiro volume, que faz a pesquisa urbana do Brasil. Então, na verdade, a gente se sentia muito acolhida, assim, porque a gente tinha, o banco em si tinha muita receptividade, né? As pessoas, os pesquisadores de um modo geral, professores, todo mundo achavam interessante, né, a presença desse banco e os dados que eram fornecidos. Só queria falar para você o seguinte, começou a acontecer o seguinte, né, com a repercussão dos livros, as pessoas mandarem informações para que o seu trabalho constasse no banco de dados. Isso também é interessante. Eu lembro de acontecer isso, né, das pessoas levarem o artigo, levarem até poder, quer dizer, querendo fazer parte do banco de dados. Tinha consulta e tinha essa possibilidade, né, de fazer parte de estar integrado no banco. Então, essas duas publicações, né, a parceria era a Alicia e eu, né, e depois a gente teve uma terceira publicação, também no contexto de Bandata, né, que é essa parte mais institucional que você estava falando, né, que buscava, né, situar as instituições que estavam ligadas à pesquisa urbana e quem eram os pesquisadores, né, nessas instituições. Então, quem faz a pesquisa urbana no Brasil, né, e essa publicação foi feita, organizada pelo Carlos Augusto. O Carlos Augusto, inclusive, veio aqui de manhã, estava presente, e o Carlos Augusto e eu fizemos, né, essa estruturação dessa pesquisa, né. O Carlos Augusto Lima, né, ele está hoje, ele é sociólogo, ele também era estagiário do Bandata, mas era aluno aqui da UERJ, também um dos muitos alunos da UERJ. Hoje ele trabalha como sociólogo, também como professor, e é analista também do Departamento Nacional do SESC,
né, trabalhando na área de formação e pesquisa da instituição, dessa instituição, do SESC do Rio de Janeiro. Então ele esteve aqui também para saudar a Alice e de alguma forma, né, rever assim, o pessoal do Vanguarda. E afora isso, uma foto que é do lançamento do Rio de Janeiro em tese no Shopping da Gávea. Não lembro exatamente qual era. Eu acho que a gente não tem essas fotos. Hã? Eu tenho uma foto de 20 anos atrás. Pois é, mas atualmente a gente teria fotos, sabe, né? Lançamento com o filho, com todo mundo que foi no lançamento. E, na verdade, eu tenho 5 fotos dessas. E 2, eu estou com a Alice, queria achar uma sua, só sua, autografando o livro. Mas não achei. Então, na verdade, são 2 fotos. E a gente não está autografando o livro. Aliás, tem uma foto que tem uma referência à mesa, eu estou na mesa autografando, mas como eu estou sozinha ali na foto, não adiantava. Então, o que acontece? A gente tinha feito uma homenagem em memória ao Carlos Nelson, né? Então a gente tinha feito um painel, lembra? Assim, né? Um painel. Tinha também a professora Alicia Bernardes, né? Uma homenagem também a ela. Eu me lembro até que a filha dela que fez o painel. E tinha também uma homenagem ao Eduardo, né? Que é uma pessoa que estava começando a carreira acadêmica, era uma pessoa assim, muito talentosa, mas que cuja carreira acadêmica foi interrompida muito cedo. Então, na verdade, a gente já tinha autografado os livros e a gente está observando, vendo os painéis que a gente tinha feito para homenagear essas pessoas. Você lembra disso? Né? E aqui, então, as 2 fotos são essas, né? Olhando os painéis para... A gente agora tem tanta foto, né, que a gente fica assim, complementando, né, ter sido assim, tão, né, no nosso tempo era tão pouco, né, mas salvaram-se essas coisas. Era uma época que você não tinha currículo Lattes, né, disponível. Então, você pegar o pesquisador aqui, verificar qual é a área de pesquisa que ele atua, que instituição, era uma preciosidade, assim, a utilidade, né? Era muito, E de fato a gente fazia o papel, né, dos atuais bancos, né? Você tem, né, toda um conjunto de informações sistematizadas. Então foi isso. Eu fiquei contente de encontrar, porque como a Leslie também ficou procurando fotos suas de outros lançamentos, né? E ela tinha encontrado essa e eu tinha encontrado essas 2. Então foram as nossas fotos em homenagem a você, retomando, né, de alguma forma relembrando, né, esse momento. Então é isso. A gente precisa ter pouco tempo. Então... Já? Tá tranquilo? A gente também fez alguma coisa assim em função do tempo que a gente teve. Na sequência, então, a gente poderia ser Monique, né? A Monique, ela é doutora em Sociologia, né? Ela fez curso aqui na UERJ, no UERJ, é integrante do grupo de especificidades, né? E também é bolsista no Nordal. Então, ela vai dar o depoimento dela. Obrigada. Oi, tem. Você. Na verdade, Monique, eu ia chamar vocês à medida que fosse as pessoas fossem apresentando. Por isso que eu Bom, boa tarde a todos. Como a Mazé me apresentou, meu nome é Monique. Eu
terminei o doutorado em 2014 e fui bolsista do Urban Data em 2002. Diferente, né, do banco em si, eu não trabalhei eu nunca trabalhei diretamente no banco. Eu trabalhei numa pesquisa, fui bolsista de iniciação científica na FAPERJ, sob a orientação da Alicia, chamada Médicos, Pobreza e Reforma Social. E essa pesquisa foi, para mim, a pesquisa que me abriu um campo de conhecimento sobre as favelas no Rio de Janeiro. O objeto da pesquisa era o Vitor Tavares de Moura, né, um médico que fez, né, a primeira política pública para as favelas, chamada Parque Proletário Provisório. E o objeto da pesquisa era fazer na verdade, a filha dele, né, doou o acervo para o Urban Data, em parceria com a COG Fiocruz, e a gente trabalhava, né, na produção, observava os dados que estavam apresentados ali naquele acervo, naquele material. A Lídia, né, que também está aqui, eu vi ela chegando ali. Ela, na época, fazia o mestrado e eu estava, né, na graduação, e Lícia era a grande orientadora, né? Do ponto de vista pessoal, eu uma menina, 20 anos atrás, e eu me encantava muito com o fato de ter uma mulher socióloga que morava 6 meses no Brasil, 6 meses na França, estava aula na França, tinha filho, era casada, falava em francês com o marido, que é o Edmond. E aquilo me encantava de um jeito que eu pensava assim, gente, quando eu crescer, será que eu dou conta de ser essa pessoa e conseguir, né, coordenar o Urban Data da França, estar presente 6 meses, ser... Enfim, quando eu estava no Brasil, o esquema era outro, porque a gente tinha que estar ali em função... Era muito corrido, animado, exatamente, era animado, corrido, mas foi um grande aprendizado. E, enfim, foi um momento em que eu pude, né, exercitar, de fato, o ofício de sociólogo, eu acredito. Eu li muita coisa, eu fiz entrevistas muito importantes. Eu, né, trabalhei num acervo documental e fiz uma monografia, que é uma monografia que eu tenho bastante orgulho de ter feito a monografia sobre o Vitor, né, de uma perspectiva também de antigos moradores do Parque da Gávea, que foi o que eu trabalhei. Para além, né, dessa pesquisa, eu também tive a felicidade de trabalhar, de apoiar, né, na revisão do Pensando nas Favelas, né, com a Pina e com a Lídia também. Então, eu lembro de fazer uma revisão enorme, de ler todos aqueles verbetes e informações para ver se a gente encontrava algum erro, porque a Alice é muito detalhista, então não podia ter nenhuma. E era um momento em que não tinha mesmo toda essa facilidade, né? Era tudo muito mais difícil, mas foi um grande aprendizado. Eu acho que muito do que eu carrego hoje como socióloga vem desse aprendizado da iniciação científica. Para além desse trabalho, um outro trabalho que me foi muito importante foi uma revisão que ela pediu para eu fazer em termos hoje seria uma edição, uma formatação no livro que ela organizou sobre a Escola de Chicago, um livro pequenininho, com entrevistas do Museu Gilberto Velho, mas do Isaac Joseph, e tinha uma terceira pessoa que eu não me... Isso. Então, assim, eu, né, li aquele material e, né, enfim, eu acho que eu fui muito privilegiada nesse momento. Eu não trabalhei diretamente no banco de dados, mas eu trabalhei nas pesquisas, nas produções que iam concomitante ao banco. E aí, em 2013, eu me formei, fui fazer mestrado, trabalhei durante muitos anos numa ONG,
Mas eu sempre mantive contato com a Alicia por conta, né, do tema que eu acabei estudando, favelas, políticas públicas. E aí, já no doutorado, tive a oportunidade de ir para Paris. Eu queria muito que ela me orientasse, mas ela achou melhor não, porque o tema que eu estava pesquisando, que eu estudei segurança pública, seria melhor se eu fosse para Sciences Po e não para Lille. E aí eu tive o prazer de estar durante 8 meses, né, no laboratório que o Edmond também participa, né, e o Patrick Legalec foi um grande supervisor nesse período que eu estive lá. Quando eu voltei de Paris, a Bianca me convidou para retornar ao Urban Data, e o Urban Data nesse período de transição para a FGV, e aí finalmente eu pude trabalhar na base de dados do banco. E aí a gente fez eu trabalhei no Informativo Urban Data, que é um outro produto, digamos assim, do Urban Data, e fiz uma limpeza na base, né? E aí o material que tem ali na base do Urban Data é um material muito rico. A gente, claro, né, tem muita coisa na internet, a gente consegue fazer pesquisa bibliográfica na internet, mas a gente tem ali um registro da história de quem faz pesquisa urbana no Brasil desde, né, dos anos 60, 70, que só tem ali, né? E isso a Bianca agora está trabalhando no SEM, na USP. O grupo da Bianca, né, dos bolsistas, eles fizeram uma revisão das áreas temáticas, inclusive vai ser um texto apresentado na SBS por agora, SBS, se não me engano. Eles vão apresentar um texto sobre isso, e aí nesses 30 anos a gente pode perceber como a pesquisa urbana cresceu, como as pessoas partilharam e começaram a ampliar os seus temas de pesquisa, mas que se a gente olhar lá no comecinho, elas de uma certa forma beberam dessa água que o Urban Data ajudou, né, o Urban Data apresentou no cenário das ciências sociais no Brasil. Bom, acho que eu queria falar um pouco disso, me deram só 10 minutos, porque é tempo muito corrido. Atualmente eu estou em São Paulo. Também eu trabalho como socióloga na Secretaria Municipal de Direitos Humanos do município de São Paulo, então eu vim especialmente para a homenagem à Alicia. Na monografia, eu lembro que nos agradecimentos, eu agradeci a ela, né? E aí eu quero, hoje, né, 20 anos depois, dizer que todo o rigor e toda a seriedade com que eu levo meu trabalho é graças ao aprendizado que eu tive naquele momento. E eu acho que ter uma orientadora tão responsável e séria, né, que leva o trabalho do sociólogo a sério, eu acho que é fundamental. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, politicamente, é importante que nós sociólogos nos colocamos no cenário enquanto pensadores efetivamente, né, dentro dos nossos temas. Então, eu acho que você foi uma grande orientadora. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Bem, a gente deveria então para ela é professora aposentada do IFIS, né, no FJ, também pesquisadora do Percurso, né, e é uma ex-colaboradora como eu, né, do mandato. A gente conviveu muito juntos, né, nessa colaboração. E então passo a palavra para você. Então, boa tarde. Eu sou a Pila, mais fácil assim. Ninguém me conhece quase por Filipina. Mas, enfim, falar sobre o Urban Data, mas eu não quero falar antes disso sobre o Urban Data. Mas eu queria falar sobre a minha amiga Alicia, né, que acompanhou a minha trajetória desde que eu casei com o Machado, em 76. Né? Então, eu herdei essa amizade e essa relação profissional também do Machado.
né? E que foi, assim, uma das pessoas, não só em termos profissionais como de amizade, extremamente importantes na minha vida. Eu vou contar um episódio que mostra bem, né, esse envolvimento afetivo que a gente tem, né? Eu me lembro perfeitamente bem que no dia que eu soube que eu estava grávida pela primeira vez, e nós tínhamos batalhado durante 4 anos para ficar grávida, aí eu peguei o resultado do exame e fui correndo para o meu pé, quando estava baixado. Só que eu encontrei com a Alicia ali naquele saguão, e a primeira pessoa que soube que eu estava grávida foi a Alicia. Mesmo antes do Machado, eu chorei muito e a Alicia me abraçou. Esse é um episódio que marca a minha vida, até porque, inclusive porque se refere a minha primeira filha que não está mais entre a gente. Bom, o que eu quero frisar, então, ao longo desses anos, né, que Alicia foi sempre muito solidária comigo, né, muito amiga, nós compartilhamos ótimos momentos juntas, né, tanto aqui no Rio quanto em Paris, né, quando você morava num apartamento, acho que em Montmartre, né, e depois naquela casa linda que você tem, que agora eu não me lembro do bairro. Isso. Essa casa é linda. É linda, maravilhosa. Era uma região de moradias operárias, se não me engano, né? Aquela região onde é a casa. Então, bom, isso tanto antes e depois do casamento com o Edmond, né? E que você passou a morar em Paris, né? Bom, em 2003, a Alicia, numa das viagens, numa viagem que o Machado fez a Paris por um convênio, né, um carro fez convênio público, provavelmente isso vai ser colocado depois, né, eu me lembro que você fez questão de que eu fosse ali, né, me hospedou na sua casa, e eu conheci um pouco de Lírio, um pouco da universidade, enfim, experiências muito queridas da minha vida, né. Eu conheci a Alicia muito antes, já conhecia você, né? O trabalho da Alicia, né? Muito antes, né? Eu comecei no mestrado em 1972 e logo depois eu fiz um curso com o Gilberto Velho sobre antropologia urbana, né? Foi lá que eu tomei contato com o livro Passa-se uma Casa, a gente leu e discutiu o livro exaustivamente. E esse livro teve bastante influência na minha opção por concentrar até hoje, né, meu trabalho de pesquisa no âmbito do urbano, né, não só porque tratava da questão habitacional, mas porque, enfim, da questão habitacional das camadas populares, mas porque o tratamento metodológico que você dava ao tema, entendeu, concretizava, objetivava de alguma forma, né, o que eu estava aprendendo no museu, né, do método da antropologia, né. Então, eu comecei a me sentir capaz ali de fazer trabalho de campo também. Acho que eu, né, não vou conseguir também. Bom, eu fiz essa menção porque ali, né, começaram a ficar mais ou menos definidas, ou começavam a ficar definidas ou claras, né, as minhas afinidades temáticas com você, né? Eu trabalhei, a primeira pesquisa que eu fiz no âmbito urbano foi sobre loteamento de periferia, depois que eu defendi a dissertação com Carlos Nelson, né? Laizinha está aqui, você lembra, Laizinha, do dia que eu fui lá falar com você? Então, isso. Né? E aí a Alicia, em 81, né, publicou isso antes da gente ir para os Estados Unidos, talvez 76, 77, alguma coisa assim, e você publicou no livro, como se chama o livro? Ai meu Deus, como é que é o nome do livro isso? Habitação em Questão, eu acho, né? Um texto meu sobre loteamento de periferia, que se depois eu venho saber, há muito pouco tempo, que foi um dos primeiros textos sobre o tema, né? Então, a Alicia descobrindo, né, incentivando as novidades temáticas, estava presente ali já.
Bom, e eu continuo com essa escolha, com essa perspectiva, né, de trabalho até hoje, né, mesmo estando na Fiocruz e trabalhando com saúde, né, da perspectiva política, sociológica, né, fazendo pesquisa sobre mercado de trabalho e saúde, trajetórias profissionais de técnicos, trabalhadores de saúde localizados na atenção básica do Rio de Janeiro hoje, né, em franco processo de desmonte, como vocês sabem. Bom, habitação em questão, exatamente, Lícia. Nessa época, eu já tinha, como eu falei, já tinha terminado o mestrado e ingressado no Departamento de Antropologia da UFRJ, né? E embora a gente não tivesse uma relação profissional direta nessa época, né, a Lícia sempre esteve presente na bibliografia dos cursos que eu dei ali no INFIX. Bom, a minha colaboração mais sistemática com a Lícia começou em 2002, mais ou menos por aí, né? A Lícia me convidou para mim, eu já estava aposentada, né? Tinha horror já tinha trabalhado, eu não fiquei uma semana aposentada, fui direto me engajar num projeto de um instituto de pesquisa, mas enfim, depois que eu saí de lá, tinha saído em 2001, né, a Lícia me chamou para fazer uma espécie, enfim, não era uma consultoria, mas eu fiz, depois da revisão que elas fizeram, eu fiz uma outra revisão, tamanho no rigor da Lícia, né? Então, eu vi todos os verbetes novamente, né, do livro Pensando nas Favelas do Rio de Janeiro, 1906-2000, uma bibliografia analítica. E eu gostei, adorei fazer aquilo, Lícia. Adorei fazer porque eu não sabia, né, ainda da quantidade de fontes, né, ou de esferas da vida carioca, né, que haviam tratado de alguma forma da favela, né. Então, foi um trabalho extremamente gratificante para mim. E interessante é que a gente continuou trabalhando depois, nós escrevemos a introdução com a Lídia, que está aqui, né? Vocês duas assinam o livro, né? E escrevemos a introdução, e depois com Bianca e Lídia, nós publicamos alguns artigos, né? Sobre direito na favela, sobre o que mais? Bom, não importa muito, mas dali saíram alguns artigos dos quais eu me orgulho muito de ter escrito junto com Bianca e a Lídia, né? Mas eu fui ficando no Urbandata, né? Fui ficando até que em 2000 eu fui me tornando membro da equipe, né, do Urbandata. Que em 2002 era composta por vários pesquisadores, né, tanto bolsistas quanto pesquisadores que já haviam concluído suas dissertações, mas eu não lembro, consigo lembrar de todos, né? Mas, enfim, parceria com a Bianca, né, início de uma amizade muito sólida, né, a Lícia está ali. Com a Lídia, gente, a Lídia era, naquela época, o esteio do Urbandata, né? Era do Urbandata, né? Coordenada pela Lícia, né? Que coordenava todos nós de perto e de longe, né? Mas a Lídia sabia tudo, absolutamente tudo. Você pedisse até o texto tal, ela sabia onde estava. E ela ensinava, né, as pessoas a usarem e a entrarem no banco de dados, inclusive me ensinou, claro que eu não trabalhei muito nisso, porque eu também tinha outras coisas para fazer, mas eu quero frisar muito a importância da Lídia no Urbandata, né? Ela teve uma importância muito grande durante muito tempo também no Urbandata. Sem ela, eu acho que a gente não teria conseguido fazer, pelo menos nessa época, né, metade das coisas que a gente fez, né? Bom,
Bom, a gente aprendia muito, Lícia, mesmo você não estando o tempo inteiro lá, né, a gente aprendia muito com você por telefone, né, quando você vinha, né, isso ela conseguia, por fax, isso, por e-mail, já existia e-mail, né, por e-mail, de tudo quanto é jeito, você nos coordenava, né, nas situações formais, nas situações informais, né, apenas para citar alguns exemplos, a gente aprendeu com ela que, eu me lembro dela falando disso num evento em Buenos Aires, né? Enfim, que os pesquisadores incorrem em uma espécie de apagamento do passado, né? Em relação à produção anterior sobre determinados temas e mais especificamente sobre a favela, né? Esquecendo das discussões dos autores, das instituições, né? E você repetia isso como um mantra. Uma coisa que você repetia, que você também falou nessa reunião de Buenos Aires, depois eu vou falar que reunião foi essa, favela não é comunidade, gente. Favela não é uma comunidade. As pessoas, né, levaram um certo susto, mas você tem absoluta razão, já tinha naquela época e continua tendo, né? Favela não é uma comunidade, né? Bom, então, que a gente não esqueça nunca disso, porque isso implica em uma série de questões que não vale a pena tratar aqui, né? Bom, então, a Bianca, na época, era editora do boletim, né? E eu colaborava com ela, fazendo a revisão, ajudando a coletar material, né? Durante algum tempo eu fiquei responsável também pelo boletim, agora eu não me lembro exatamente quando, né? E aí eu pude constatar a importância que tinha, constatar mais diretamente, né? Mais agudamente, a importância que tinha o boletim, né? Quanta coisa importante saía, quanta coisa era divulgada, né? Sobre os pesquisadores e sobre a produção dos pesquisadores e sobre, tanto no Brasil quanto no exterior, enfim, foi também, continua sendo muito importante na área, para a pesquisa urbana, o boletim. Eu acho que eu tive a sorte de estar no mandato numa fase muito produtiva, né? Muito animada, né? Muito solitária, era extremamente animada. Trabalhar no centro do Rio já é eu acho, uma glória, né? Enfim, trabalhar com a equipe, né? Que todos mais novos do que eu era outra glória, né? Era uma animação só. Então, foi um período extremamente importante para mim, né? Então, eu me engajei no livro, me engajei nesse período na pesquisa sobre, né, no trabalho sobre a pressão das favelas, mas também num outro projeto sobre urbanização e modelo de desenvolvimento da América Latina, né, que foi iniciado em 2002 e que envolveu vários países do continente. Né? O projeto era coordenado pela Universidade de Princeton, né, pelo Alejandro Portes, e pela Universidade de Texas, por Brian Roberts. Né? Lícia coordenou a parte brasileira do projeto, me chamou para participar dele, eu fiquei muito feliz com isso, e essa participação no projeto me deu a oportunidade de ter uma experiência internacional que eu nunca tinha tido, né? Não só participando dos seminários intermediários, tanto na Argentina quanto no Uruguai. E no Uruguai, nós fomos convidadas, a equipe toda foi convidada para uma festa na casa do Rubem Katzmann, você lembra disso? Onde eu tive a grata surpresa de perceber que a Lícia era uma excelente dançarina. Excelente dançarina. Foi uma coisa muito legal, porque o Rubem Katzmann, o sociólogo, coordenador do projeto lá, ele é músico também, né? Então tinha uma banda lá que fazia parte do projeto, você dançou, né, com uma leveza, né, impressionante, que eu não sabia disso. É mais uma qualidade da Lícia. Então, além disso, participei do São Paulo em Teses,
1940 a 2002, né, envolvendo o Centro de Estudos da Metrópole. Dessa pesquisa aqui, da pesquisa anterior, né, eu fui para a Bristol, né, a Alicia não podia ir, mas de qualquer forma ela enfim, me colocou, né, não no lugar dela, não era esse o caso, obviamente, mas me fez ir para isso, né, fez negociações, disse, olha, não pode, né, para eu ir para isso, fui com a Bianca e com a minha secretária, que era uma menininha, e foi fantástico, foi um período extremamente importante. Nós fomos lá fazer uma versão do relatório final, né, que depois foi discutido com o Edmond e a Alicia em Paris. Né? Agora você vê como é que eu odeio por causa do votar. Né? Mas saiu um texto, né, publicado no livro, né, o texto chama Rio de Janeiro na virada do século, mercado de trabalho, violência e formas de mobilização e ação coletiva. Né? Esse texto assinado pelo Edmond, pela Alicia, pela Mica, pela Bianca, enfim, foi um processo muito interessante, muito agradável, muito feliz. Né? Também fizemos os 2 artigos depois sobre os dados. Né? Bom, mas essa história foi muito interessante, muito boa, muito contente, muito viva, muito alegre. De fato, teve como é que eu vou dizer, um final, pelo menos, do ano da UCAM, né, muito complicado. Né? Um dia eu chego no Bandata e abro a porta, cadê os computadores? Não estava mais lá. Né? A UCAM tinha retirado simplesmente os computadores, né, numa tentativa, eu acho, de se desobrigar do Bandata, não sei que eu tentei telefonar naquele mesmo dia para a Alicia, em Paris não conseguia, a gente não disse, aconteceu isso. Mas é interessante que a Alicia, com uma calma incrível, né, eu estava super ansiosa com o receio do que podia acontecer, né, a Alicia encarou, claro, né, com a chateação que era devida, né, mas de uma forma bastante tranquila, pelo menos quando me passou por telefone, que eu disse. Enfim, todo mundo ficou perplexo, né, porque se tratava do trabalho de um órgão de enorme importância na sociologia urbana brasileira, né, se tratava da vida das pessoas que estavam lá, né, em formação ou trabalhando mesmo. Né, então, foi um período extremamente difícil, mas o Bandata não sucumbiu. Né? Não sucumbiu aos interesses dos quadros burocráticos, né? E continua vivo, né? Continua dando sua importante contribuição para a pesquisa urbana do país. Eu contei a história linearmente, que no meu caso eu demorei muito, né? Mas para mim seria impossível contar um pouco dessa história, né? sem estar junto, né, com o que eu sentia naqueles momentos todos. Né? O que eu sentia em relação aos meus colegas, né, que comigo estavam cotidianamente, com você, que já havia me proporcionado, né, aquele período, me proporcionou aquele período da minha vida tão importante, tão agradável, por participar de um momento também importante, né, para a consolidação da sociologia urbana, né, pelos temas que estavam sendo tratados, pela maneira como você lidava com isso tudo. Então, eu só tenho a agradecer, Lícia. Agradecer por muita coisa, viu? Muita coisa, viu? Que dá para dizer. Mas muito obrigada. Pedir uma sessão de palmas para Lídia Medeiros.
Você falaria alguma coisa sobre as suas experiências levantadas? Me desculpar, não queria eu não conseguiria falar aqui, não teria como falar tudo que eu recebi na minha vida, não só do ponto de vista profissional, como pessoal, e da vida eu estou emocionada, enfim, eu não conseguiria. Então, assim, eu acho que o que eu queria dizer aqui é que a Alicia foi uma precursora, uma vanguardista nessa área. Tudo que a gente tem hoje de internet, você só coloca atrás, à frente de tudo isso, né? Não só à frente de tudo isso, mas também nos empurrando para tudo isso, né? E participando também da nossa vida pessoal. Né? Eu conheci meu marido trabalhando com a Alicia. Eu tive meu filho trabalhando com a Alicia. Ela foi minha madrinha de tratamento. Então, assim, tá. Me desculpem. São emoções, né, difíceis de colocar aqui para vocês. Então, por essa razão, eu não me dispus a fazer uma fala oficial, mas enfim. Queria deixar aqui meu depoimento de como foi especial. Eu passei o tempo da minha vida ao longo da vida, então, assim, impossível colocar palavras e dizer para vocês que foi isso, né? Só tenho a dizer isso. Ela foi vanguardista na vida dela profissional, pessoal, e ela também nos empurrou porque nós somos hoje. Ela nos ajudou a sermos quem nós somos hoje. Obrigada, gente. A gente teria a presença da Raíza, né, da Raíza Siqueira, mas como ela não pôde vir, ela passou um texto, uma mensagem que a Paloma vai ler para a gente. É Raíza, né, Raíza Siqueira, que é doutora de Sociologia e Ética, né, e foi também, né, uma colaboradora, né, bolsista do mandato. Todas elas doutoras. Todas elas doutoras. Bem, eu vou tentar conter a emoção, mas ler o texto da Raíza, que queria muito estar aqui, infelizmente por conta de trabalho não pôde estar presente, mas preparou uma carta que ela falou que também vai te mandar, né, para você depois, se quiser, ler com calma. Mas ela começa falando: antes de qualquer coisa, queria dizer que é uma alegria imensa fazer parte dessa homenagem à professora Alicia Valadares, cujo trabalho nos inspira e nos orienta há décadas. Mas, mesmo feliz, posso dizer não posso dizer que essa seja uma tarefa simples, já que Lícia, assim mesmo, sem sobrenome, sem titulação acadêmica, vem desempenhando muitos papéis na minha vida. É até confortável não estar aí presencialmente por questões de trabalho, porque certamente eu choraria. Agradeço a minha companheira de mandato, a Paloma, por assumir essa missão por mim. Consigo lembrar de contribuições de Lícia em cada etapa da minha formação, da graduação em Ciências Sociais, aqui na UERJ,
ao longo do mestrado no UPERJ e do doutorado com bolsa Sanduíche em Livre. E até mesmo em que estou fora, e até mesmo hoje, em que estou fora da vida acadêmica, nós trocamos com alguma rotina dicas de livros, teses, dissertações sobre favela e as ditas periferias, além de inúmeras matérias de jornal. Conheço Lícia há quase 18 anos e sinto que realmente cresci ao lado dela. Eu era estudante do 3º período de Ciências Sociais quando a professora Márcia fez uma chamada para a Bolsa de Iniciação Científica no projeto Memória do Pensamento sobre o Brasil Urbano. Eu já havia cursado uma disciplina de Sociologia Urbana, com ênfase na bibliografia sobre favelas, e conhecia, portanto, a relevância da professora Lícia nesse campo. E assim, ainda sem ter definido meu objeto de estudo na monografia, decidi me inscrever na seleção, que envolveu etapas de prova escrita, análise de currículo e entrevista. Lídia Medeiros, socióloga que trabalhava à época com a professora Lícia, a quem sou grata por sua competência e orientação, coordenou todo o processo seletivo e também o trabalho que posteriormente desenvolvi no mandato. Eu me dediquei durante a graduação basicamente à pesquisa bibliográfica em vários sites e bibliotecas de referência e a inserção dos dados na base de dados, na base do mandato. A catalogação, embora tenha uma dimensão mecânica, com muitas regras e códigos envolvidos, ela envolvia também um processo de classificação muito cuidadoso. Pude aprender, sem dúvida, sobre as diferentes abordagens e temáticas envolvidas em cada estudo sobre o Brasil urbano que cataloguei. Um mundo de possibilidades de pesquisa se abriu para mim. E foi nesse trabalho cotidiano de buscas e indexação, com base no Urban Data, que decidi estudar os loteamentos na minha monografia de conclusão de curso, sob orientação da professora Márcia. Lembro de uma matéria de jornal da Lícia, após o lançamento do livro, Pensando as Favelas, junto com a Lídia, no ano de 2003, que ela declarava de forma enfática, quase impositiva: deixem as favelas em paz. Essa frase gerou certamente uma polêmica no meio acadêmico, principalmente nos estudos entre os pesquisadores dedicados às favelas. Mas o que Lícia tentava dizer, que ela tentava era fazer um alerta acerca de um sem número de pesquisas semelhantes nas mesmas localidades que não dialogavam entre si e muitas vezes diziam as mesmas coisas. Lícia continuava a reflexão perguntando: por que não estudam os loteamentos? Afinal, por que as favelas se tornaram um locus privilegiado para o estudo da pobreza urbana? Instigada por esses questionamentos e mobilizada pela minha própria origem, nasci e fui criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, decidi estudar o associativismo e política num loteamento, que era vizinho à minha casa. Aprendi com Lícia, como já mencionei, que o primeiro passo antes de começar qualquer pesquisa é fazer um levantamento rigoroso de referências bibliográficas para entender bem o campo de discussões em que se situa um determinado objeto. Sendo assim, para não correr o risco de reinventar a roda, qualquer estudioso deveria se perguntar: quem estudou o quê, quando e como? E essas perguntas o Urban Data me ajudou a responder. Reforçando o argumento de Lícia sobre o grande número de estudos em favelas e determinadas favelas específicas, como a Rocinha, por exemplo, as bases do Instituto Pereira Passos de 2012 registravam a existência de 10.020 favelas e 977 loteamentos. Todavia, esse objeto não despertava muito interesse nos trabalhos sociológicos, embora fosse uma das primeiras formas urbanas cariocas. Na base de dados do Urban Data, na época, encontrei apenas 93 referências sobre loteamentos no estado do Rio de Janeiro, incluindo loteamentos da Baixada Fluminense, enquanto estava registrado 701 estudos sobre favelas apenas na cidade do Rio de Janeiro. A questão sugerida por Lícia, é claro, não era a suposta irrelevância de investigar as favelas, mas, de maneira muito apurada, questionava pesquisadores de favelas sobre o papel que poderiam exercer na reprodução daquilo que ela chamou dogmas, ainda que em seus trabalhos tais pesquisadores procurassem desconstruí-los. Indicava a necessidade de construção de outras agendas de pesquisa que complexificassem o nosso olhar sobre os territórios populares, sem significar com isso a obrigatoriedade do abandono da favela. Ela mesma, aliás, em período posterior,
deu início a outras pesquisas que procuravam complexificar o imaginário e as reflexões em torno das favelas, como uma investigação desenvolvida sobre os doutores da favela, do qual meu pai participou, inclusive, como um dos doutores, e a respeito do acesso e consumo de novas tecnologias digitais entre os moradores de favela. Além do pioneirismo de suas reflexões, enquanto estive no Urban também pude observar a grande valorização que ela conferia ao trabalho de campo, entre arquivos e pessoas, como um elemento central à produção do conhecimento das ciências sociais. Lícia não apenas manteve-se realizando pesquisas etnográficas, como as indicadas acima, como também demonstrava grande interesse ao ouvir os relatos de outras pesquisas e sobre novos temas de investigação. Tais características, aliás, podem estar relacionadas a um outro grande tema que pude aprender com ela, a Escola de Chicago. Não pretendo me estender nesse ponto, porque acredito que outros colegas desenvolverão, mas queria agradecer profundamente por tudo que Lícia representa para mim, como pesquisadora e amiga. E aproveitando a lembrança da Escola de Chicago e de seu trabalho em procurar esmiuçar os caminhos dos autores, as contribuições e diálogo, espero que essa homenagem possa ser o primeiro movimento para evidenciar a importância da Lícia do Prado Valadares à constituição de um campo tão relevante e brilhante como que hoje se organiza como a sociologia das favelas. Muito obrigada, Lícia. Beijo carinhoso, Raíssa. Na continuidade, a gente tem alguns depoimentos e a gente vai começar pelo depoimento da Bianca, que acabou de enviar. O som estava no mínimo do computador ali. Desculpem, eu vou tentar chegar até o final. Eu estou muito mexida porque eu quero muito sair, estou muito frustrada, mas também estou muito feliz porque eu sei que está sendo lindo. Boa tarde a todas e a todos. Eu já tentei gravar esse vídeo muitas vezes, eu não estou conseguindo. Desculpem, eu vou tentar chegar até o final. Eu estou muito mexida porque eu queria muito estar aí, então estou muito frustrada, mas também estou muito feliz porque eu sei que está sendo lindo. Eu vou tentar concentrar no mandata para poder estar contando o recado, tá bom? Eu comecei a trabalhar no mandata como bolsista de iniciação científica, exatamente 30 anos. Eu sei que minha companheira Desirê e Mazé estão aí, então já falaram dessa primeira geração da qual eu fiz parte. Eu cheguei no mandato graças, na verdade, à intermediação de Mazé para fazer a seleção para uma bolsa do CNPq, né? E para falar a verdade, eu não entendia muito do que se tratava exatamente, porque o mandato usava termos que não eram corriqueiros naquele momento, né? Então falava de uma bibliografia informatizada, né? Tipo, o que é isso, sabe? Não era, né, a gente pensava em biblioteca, a gente pensava em fichinhas catalográficas, né? Que era a realidade que a gente convivia. E também
falava, né, em equipe multidisciplinar, sabe? Umas coisas que eram assim, que hoje são, né, podem soar banais, mas que eram muito revolucionárias naquele momento. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei e encontrei um mundão, né? Todo um outro mundo de possibilidades, né? De possibilidades acadêmicas, de possibilidades, né, de desafios intelectuais, de uma compreensão do urbano fundamental, que é essa, né, de ser um campo atravessado, estruturado a partir desses conhecimentos de várias disciplinas, mas também num sentido mais humano, porque era essa convivência com pessoas de formações muito diferentes, as quais ali se tratava de uma maneira absolutamente generosa e competente, porque ela sabia tirar de cada um de nós o melhor que cada um tinha a oferecer, né? A despeito das diferenças, das capacidades, né? Dos talentos. E isso me marcou muito. E me marcou muito conhecer uma mulher tão cosmopolita, tão corajosa, né? Para quem o mundo era isso, o mundo era muito grande, né? Era muito maior do que eu imaginava que fosse até ali. Então, talvez seja melhor dizer logo isso agora, né? Então, Lícia, se hoje eu tenho essa vida móvel aí meio sem muito porto, né? Você tem muito a ver com isso. Essa sua coragem e esse tamanho de mundo que você me apresentou me foram muito sedutores e me ganharam, né? Para isso que eu tento fazer na minha vida também, né? E também me ganhou, obviamente, né? O urbano como objeto de estudo. E hoje é muito, mais que tudo, assim, é muito emocionante para mim, né? Estar à frente do Urbandata como coordenadora, tentando tocar esse projeto, que nem de longe está do tamanho que você, né, um dia o ergueu, mas que a gente está batalhando muito para fazer jus a todo esse legado. E é muito lindo hoje ter a chance de fazer esses balanços, de voltar nesses textos, de voltar nessas produções, voltar, por exemplo, em todo esse trabalho que você fez de forma tão pioneira. É muito impressionante o trabalho, né, das áreas temáticas, que são os indexadores que Lícia criou e que estruturam, né, na verdade, o trabalho do Urbandata, e que é graças a ele, graças às áreas temáticas, eu acho, que o Urbandata se tornou soberano diante de todas essas possibilidades que hoje estão postas aí por essas ferramentas e esses recursos de pesquisa que a gente, né, dos quais a gente dispõe. As áreas temáticas, elas são um organizador desse universo que diferencia o Urbandata diante de todas essas outras plataformas e todos esses outros, né, recursos. Para quem não sabe, né, não está familiarizado, as áreas temáticas, elas são indexadores, né, que na verdade estão operando, vamos dizer assim, um nível acima das palavras-chave, porque elas não estão, as áreas temáticas, elas não estão referidas a essa idiosincrasia, né, que as palavras-chave representam, mas também elas não estão no nível de generalização que as classificações disciplinares impõem. Então, né, áreas temáticas como né, habitação, pobreza urbana, estrutura econômica, todas essas foram, né, áreas temáticas que Lícia foi costurando e compondo a partir do diálogo com os especialistas, e isso também é incrível, né? Ele fala muito da capacidade de Lícia de montar essas redes, que é o tema da próxima Lícia, né? Essas redes de conhecimento que
na verdade, essas redes cujo propósito sempre foi avançar o conhecimento e tornar o conhecimento mais acessível ao maior número de pessoas possível. E hoje a gente está lá, né, todo um outro universo, Big Data, etc, mas é impressionante como os princípios do que você organizou e formulou e tornou, né, institucionalizou no Urban Data são absolutamente contemporâneos e fazem todo sentido ainda, né? Então eu só tenho a agradecer por tudo, em tantas frentes, Lícia, que eu não seria capaz jamais aqui de dar conta, mesmo que eu tivesse um dia inteiro, uma vida inteira, mais 30 anos para dizer do quanto eu devo a você e do quanto eu sou grata. Eu te amo, Lícia. Muito. Um beijo grande, tá? Beijo. Vida longa, Lícia Valadares. Esse é o vídeo, é o depoimento de Alexandre Magalhães, que se graduou na UERJ em Ciências Sociais. Todos participam dessa linda homenagem à professora Lícia Valadares. Meu nome é Alexandre Magalhães e atualmente sou professor da Universidade. Desculpa. Trabalhou no Urban Data, foi estagiário do Urban Data, tem mestrado, doutorado com Machado, né, no IESP, e atualmente é professor de Sociologia da Federal do Rio Grande do Sul. Desculpa. Não, eu fiz barreira, eu queria ampliar. Essa linda homenagem à professora Lícia Valadares. Meu nome é Alexandre Magalhães e atualmente sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gostaria de deixar aqui algumas palavras em homenagem a vocês. Eu conheci os trabalhos da Lícia ainda na graduação, sobretudo a obra Invenção da Favela, que abriu não só meus horizontes reflexivos sobre esses territórios e seus significados na história da cidade do Rio de Janeiro, mas também da cidade, do urbano como um todo. Uma outra obra que marcou minha trajetória de pesquisa e acadêmica foi o Passa-se uma Casa, no qual a Lícia discute os significados e consequências dos processos de remoção de favelas entre os anos 60 e 70. Em minha própria tese de doutorado, eu investiguei os processos de remoção de favelas, só que é mais recente, sobretudo a partir de 2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Posteriormente, já em 2008, no mestrado, eu pude integrar a equipe do Urban Data Brasil, em conjunto com Raíza Siqueira e Paloma Menezes, no qual a gente trabalhava alimentando o banco de dados mantido pelo Urban Data Brasil na produção e veiculação do Info Urban Data, que é um informativo no qual a gente reunia diferentes informações sobre a produção em relação ao urbano no Brasil. Um pouco tempo depois, em 2011, pude participar com a Lícia, a partir do seu convite, do seu projeto de pesquisa sobre os universitários moradores de favelas. Alguns anos depois, já formado e atualmente professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a convite da professora Bianca Freire Medeiros, atualmente coordenadora do Urban Data Brasil, eu pude participar do processo de atualização do seu banco de dados e especialmente da produção do que a gente está intitulando de Tesauro, que é um nome complicado, meio esquisito, mas tem a ver justamente com esse processo de atualização, que consiste justamente numa ferramenta a partir da qual, para cada área temática, né, a gente define um termo, uma expressão capaz de favorecer e facilitar o processo tanto de indexação quanto de recuperação de teses, dissertações e outras obras produzidas sobre o urbano no Brasil. E esse processo tem sido muito gratificante, porque é um processo que não só retoma um trabalho já bem antigo do Urban Data Brasil, de organização dessa profusão de trabalhos produzidos sobre o urbano no país, mas também dá continuidade a essa importante experiência que a Lícia fundou há quase 30 anos. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar tanto naquele período do Urban Data quanto do projeto de pesquisa sobre os universitários moradores de favelas, quanto agora nessa continuidade desse trabalho tão importante
para a sociologia brasileira, em particular para a sociologia urbana, né? Que vocês aproveitem esse debate e vida longa, Alicia, e os seus trabalhos, suas reflexões, que eles continuem nos inspirando. Obrigado a todos e um abraço. Tchau, tchau. Então, agora a gente tem o depoimento do Eduardo Marques, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da USP e é vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Olá, meu nome é Eduardo Marques, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Gostaria muito de poder estar com vocês aí no evento, celebrando Alicia Valadares pessoalmente. Não posso fazer isso porque eu estou ao longo desse ano como pesquisador visitante na Universidade de Berkeley. Então estou gravando esse vídeo para me fazer presente aí, para celebrar uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho e que eu conheço há muitos anos. Conheço a Alicia desde o meu mestrado. Ela foi minha professora durante um período curto, na parte de uma cadeira sobre uma disciplina sobre história da sociologia urbana. Nesse mesmo período, um pouco depois, ela foi membro das minhas bancas de pré-defesa e defesa, e também nesse período eu conheci o Urbandata. Fui lá no Urbandata, fui um usuário do Urbandata, me aproveitei, tirei proveito da possibilidade de fazer pesquisas bibliográficas sobre os temas do meu trabalho. Ainda presencialmente, você saía de lá com uma impressão da sua pesquisa, produzindo aquela impressora que tinha aqueles furinhos do lado. E depois, ao longo dos anos, eu convivi com a Alicia em muitos outros eventos acadêmicos como colega, e tenho um maior apreço pelo trabalho que ela foi desenvolvendo. Ela é uma referência básica da sociologia urbana brasileira, tendo sido referência forte na discussão primeiro sobre habitação, políticas de habitação e favela, nos anos 70, depois sobre favela propriamente, e ao mesmo tempo sobre o pensamento social urbanístico, sobre a cidade, sobre o urbano, e sempre participando de grandes sínteses da literatura que ajudaram muito a desenvolver e consolidar o campo no Brasil, né? A importância dela na sociologia urbana carioca, sobretudo, mas brasileira em geral, é muito grande, não só pelo trabalho que ela desenvolveu como pesquisadora, mas também pela sua capacidade de articular o conhecimento produzido por outras pessoas e produzir sínteses que ajudavam o campo a avançar, né? O Urbandata é certamente uma ferramenta que é produto dessa capacidade que a Alicia tem. E eu primeiro, então, muitos anos depois de ter usado o Urbandata como usuário presencialmente, um evento, conversando com a Alicia, eu era diretor então do Centro de Estudos da Metrópole, a gente desenvolveu a ideia de fazer um produto específico sobre São Paulo, que acabou virando um aplicativo que funciona no nosso site até hoje, que faz pesquisas bibliográficas e teses e dissertações sobre a cidade de São Paulo, desde a década de 50 até recentemente, e que tem sido usado muito pelas pessoas, pesquisadores da área. Mais recentemente, agora com a coordenação da professora Bianca, do Departamento de Sociologia da USP, a gente tem feito uma atualização desse sistema e uma incorporação desse sistema aos sistemas do SEM, de maneira que o Urbandata vai passar a funcionar integradamente com outros produtos que o SEM tem
no seu site. Enfim, gostaria de celebrar então, mais uma vez, parabenizar os organizadores e celebrar a trajetória da Alicia, tanto como pessoa, como acadêmica, intelectual, muito, muito importante para mim, pessoalmente, mas também para a sociologia urbana brasileira. É isso, obrigado. Em seguida, a gente tem o depoimento da Fraia Frei, que é professora e docente da Faculdade de Sociologia da USP. Pode. Olá, pessoal. Olá, sobretudo, Lícia. É com grande felicidade que eu profiro essas palavras em sua homenagem, Lícia, a partir de uma cidade que você certamente ama como eu, e escolhi esse cenário, é muito a cara de Berlim, em particular Berlim Ocidental, para te mandar essa pequena declaração da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Eu quero aqui ressaltar, né, e em particular para essa justíssima, merecidíssima homenagem que está sendo organizada e celebrada hoje para você aí no Rio de Janeiro, que o seu trabalho tem um papel importante para mim. Eu gostaria de destacar aqui, em particular, o seu pioneirismo na maneira de promover, né, internacionalmente a pesquisa sociológica urbana no Brasil. Você é autora, né, do primeiro grande levantamento, a primeira grande revisão bibliográfica sobre a chamada sociologia urbana no Brasil, um trabalho inovador, o primeiro que foi feito em 1988, foi publicado no International Journal for Urban Research, e é um trabalho que pela primeira vez colocou a pesquisa sociológica urbana brasileira no debate internacional, né? Enfim, você depois continuou trabalhando sobre isso, né? Lançou alguns outros textos ainda sobre isso, e aí, obviamente, fundamentalmente, com base nisso, deu origem ao Urban Data, né? Que é essa maravilha que eu também utilizei e utilizo sempre nas minhas pesquisas sobre o estado da arte dos estudos urbanos no Brasil, né? E que graças ao empenho, à dedicação da Bianca Freire Medeiros, tem conseguido alçar voos ainda mais ousados, né? A partir dessa semente que você colocou lá atrás, né? Então, para mim é muito importante destacar em particular essa dimensão do seu trabalho. É claro que existem várias outras, e eu tenho certeza de que os meus colegas aí no Brasil vão destacar. Isso faz parte, inclusive, da programação de hoje, e que eles vão destacar o seu papel inovador e importantíssimo na pesquisa sobre favelas no Brasil, e, enfim, periferias e favelas, né? E eu acho que isso também é central, mas eu gostaria aqui realmente de ressaltar esse papel, digamos assim, pioneiro seu mesmo, em mostrar para o mundo o que a gente produz no Brasil, quer dizer, a cidade a partir do olhar da sociologia. Enfim, é uma singela homenagem que eu aqui presto para você, a partir de uma cidade que de fato é um dos berços do que a gente pode chamar de sociologia urbana, se a gente pensa que o Georg Zimmer escreveu aquele seu texto seminal sobre as grandes cidades e a vida do espírito, justamente aqui em Berlim, e inspirado pela relação tensa que ele vivia com essa cidade em 1902 e 1903. Tá? Eu espero que este dia aí no Rio de Janeiro seja de muita festa urbana, né? E muita festa acadêmica urbana, né? E científica,
que nós estamos precisando muito disso, de nos unir em torno do quanto nós produzimos em termos de conhecimento científico no Brasil e que só nós podemos promover, né? E você, Lícia, teve e tem esse papel fundamental de fazer isso de maneira pioneira, né? Queria também destacar aqui o papel do Urban Data, né? Que de fato é o maior, hoje em dia conta com o maior acervo de estudos e reflexões sobre o urbano no Brasil, né? Isso também foi uma iniciativa sua, eu sei que vai haver uma mesa para tratar disso hoje, né? Mas eu não gostaria de deixar de ressaltar que isso tudo é fruto do seu incansável empenho em prol da sociologia dedicada à cidade no Brasil, tá? Um forte abraço e tudo de bom para você, Lícia, e para vocês todos aí que estão participando hoje dessa justíssima homenagem. Um forte abraço. Tchau! A gente termina com o Guilherme Aderaldo, que é professor de antropologia da USP, né? Membro do grupo de estudos de antropologia e cidade, né? E é colaborador também do Mandato Brasil Sempre. Olá, boa tarde a todos e a todas que compareceram hoje aí na UERJ para homenagear essa figura admirável que é a professora Lícia Valadares. Eu, infelizmente, não tive o privilégio de ter sido aluno dela, como algumas das pessoas presentes hoje aí no evento, mas eu me sinto profundamente honrado e orgulhoso por ter podido contar com a participação para lá de generosa da professora Lícia na minha banca de doutorado, e além de poder ver hoje a marca dessa interlocução gravada como um troféu para mim no prefácio que ela gentilmente escreveu para o livro que eu publiquei em 2017 como desdobramento da tese, né? Em relação à obra da professora Lícia, seria uma loucura eu tentar aprofundar qualquer aspecto nos 4 ou 5 minutos que é o tempo que eu tenho hoje, mas o que eu posso dizer com toda tranquilidade é que ela ocupa um lugar absolutamente central na minha formação como antropólogo e como etnógrafo urbano. Eu, sinceramente, não saberia dizer o que seria do meu trabalho se eu não tivesse passado pelas minhas mãos, por exemplo, um livro como A Invenção da Favela, que eu considero como uma das minhas referências mais importantes. O que me encanta nesse trabalho, especificamente, para tocar num ponto teórico de extrema relevância, é a forma como ele, por meio de uma linguagem extremamente acessível e sem nenhum malabarismo conceitual, consegue chamar a nossa atenção para a importância da gente evitar confundir os fenômenos sociais que a gente observa em áreas marginalizadas, como favelas e periferias, com os limites geográficos normalmente impostos pelas definições hegemônicas, normativas dessas categorias, né? Eu acho que esse por exemplo, um dos grandes legados teóricos que o trabalho da professora Lícia deixa para a gente, justamente porque essa lição nos permite entender, por exemplo, que a favela pode ser estudada muito além dela, né? O que significa praticamente a mesma coisa que afirmar que, para que a gente possa, de fato, entender ou enxergar a favela, é preciso, de certo modo, esquecê-la, né? Ou desconstruí-la, né? E se tem uma coisa que uma intelectual baiana, de mãe norte-americana, que consolidou uma trajetória acadêmica brilhante em pelo menos 3 países diferentes, transitando por línguas e costumes muito variados, entende, de desconstrução, né? E justamente por isso não me surpreende nem um pouco que uma reflexão tão sofisticada sobre a nossa forma de interpretar
a desigualdade social brasileira tenha surgido justamente de alguém cuja trajetória é tão frontalmente marcada pela experiência da mobilidade, como é o caso da professora Alice, né? Enfim, hoje, acompanhando de perto o trabalho que a professora Bianca Freire Medeiros vem conduzindo de forma super competente na USP, com a equipe do Urban Data, eu fico cada vez mais impressionado com a dimensão do pioneirismo relacionado ao trabalho da professora Alice, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o que significou montar um banco de dados